Passos e tempos da pandemia Covid-19 em Joinville, Santa Catarina. Essa pesquisa foi desenvolvida dentro do grupo de pesquisa e extensão Educação, Saúde e Ambiente por Pedro Henrique Eft, que foi bolsista PIBIC Ensino Médio do IFSC Campus Joinville, e por mim, Maurício Ruiz Câmara, que fui o orientador, professor do Campus Joinville. Essa pesquisa foi desenvolvida no âmbito do edital 01/2021 PROPI, Programa de Iniciação Científica do Ensino Médio. O problema principal é a propagação da pandemia Covid-19 em Joinville, que ocorreu de forma acelerada nos anos 2020 e 2021, semelhante às grandes cidades brasileiras. Nesse contexto, quais as particularidades do contágio local dentro da realidade nacional? Como quantificar e representar a evolução do contágio no município? Qual foi o papel do Estado no combate à pandemia do coronavírus? O objetivo geral foi compreender a propagação da pandemia Covid-19 em Joinville e, especificamente, investigar as formas de contágio da doença Covid-19, compreender como ocorreu a propagação da Covid-19 no Brasil, quantificar a evolução do contágio da Covid-19 em Santa Catarina e Joinville e representar por meio cartográfico o contágio nos bairros em Joinville, além de compreender a atuação do poder público no combate à pandemia. Metodologia de pesquisa. O método de investigação, então, tem como ponto de partida a análise da relação entre as diferentes escalas, pois é um fenômeno mundial que acontece no Brasil, então essa abordagem é importante. Para a compreensão da dinâmica espacial e temporal, utilizamos a categoria de território usado. É uma categoria importante para aprender os diferentes contextos de uso do solo e da realidade nacional. Para o recorte temporal e periodização, fizemos o histórico da propagação da Covid. A caracterização biológica da doença foi elaborada com pesquisa na literatura. E os casos de Covid foram quantificados a partir de boletins epidemiológicos dos bancos de dados do DataSUS, da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina e do painel Covid da Prefeitura, além de pesquisa em jornal e elaboração de figuras no programa PENT. Resultados e discussões. Bom, o que é a Covid-19? É uma doença viral com grande potencialidade de propagação humana e o contágio ocorre através de gotículas de saliva expelidas pela tosse, espirro e fala. E como ocorreu a propagação da Covid? Então, em dezembro de 2019, a notícia de uma nova gripe originada, provavelmente na China, percorreu o mundo. A Organização Mundial de Saúde recebeu o comunicado em 31 de dezembro e os relatos faziam referência ao novo vírus SARS com potencialidade de causar uma grande epidemia. Então, em março de 2020, a OMS declarou a emergência de saúde pública internacional, sendo que a doença já tinha aparecido em 18 países e, por isso, decretou o estado de pandemia no mundo. A propagação no Brasil, ela vai acontecer aos mesmos moldes da propagação no mundo inteiro, porém, a principal questão que vai acontecer aqui é a desconsideração do governo federal, principalmente do Poder Executivo, na aplicação de políticas, tanto na liberação do orçamento como na compra de vacinas. Então, nós estamos classificando isso, que é uma desconsideração, dentro de um marco negacionista. Desta forma, quem assume a, a vanguarda política são os governadores
e prefeitos que iniciam movimentações dentro dos estados para combater a pandemia. Então, a imposição de distanciamento social, orientação em massa, as quarentenas, isolamentos, lockdown, medidas sanitárias e mobilização da rede de saúde pública, porque o objetivo inicialmente era diminuir a propagação, pois não existiam testes no primeiro momento, não existia a articulação entre as redes de saúde e tampouco a vacina. O principal vetor é o vírus denominado de SARS-CoV-2 e, consequentemente, a sua doença é a Covid-19. É um vírus com grande potencialidade de propagação humana e de contágio. O grupo de contágio principal é o ser humano, além do chamado grupo de risco, que são idosos, pessoas em tratamento oncológico, doenças crônicas e autoimunes, diabetes, hipertensão, doenças respiratórias crônicas, doenças renais e cardiovasculares. Bom, como se deu a propagação no Brasil? A cidade é o lugar da concentração humana, e dessa forma a dispersão se torna mais intensa em área urbana, pois as aglomerações são mais intensas. Então, dessa forma, os mapas retratam, né? Então, esses mapas retratam outubro de 2022, a pandemia chegou a todos os municípios do Brasil, com maior intensidade nas áreas de aglomeração, que são as regiões metropolitanas, e também as áreas próximas às fronteiras do Brasil. Brasil, em outubro de 2022, 34.793.309 pessoas contraíram a Covid-19, num total de 687.666 casos de óbito. Em Santa Catarina, tivemos um total de 1.882.786 casos, com 22.407 óbitos. Em Joinville, o total de 180.497 casos até o dia 24 de outubro de 2022, com 2.305 óbitos. Então, comparando os gráficos, verificamos que Joinville acompanha a tendência de Santa Catarina e na mesma intensidade da nacional, ou seja, os picos de propagação, bem como as regressões e o número de casos. No caso de uma comparação entre Brasil, Santa Catarina e Joinville, as taxas de mortalidade foram maiores em Joinville, no número de óbitos por 100 mil habitantes, porém, a taxa de letalidade ela ficou inferior em Joinville. E quando falamos em letalidade, falamos do número de casos que foram acompanhados pelo sistema de saúde. Casos notificados por bairros em Joinville. No levantamento, verificamos que o município inteiro foi acometido pela doença, porém, a área norte e a área central foram as áreas com maiores intensidades de propagação. Por quê? Os bairros com maior densidade populacional se encontram nesses lugares, além do comércio e serviços, né? Um segundo fator que consideramos é que a produção industrial não foi interrompida, contribuindo com fatores de propagação viral entre os trabalhadores. Mesmo havendo a quarentena, a adoção de medidas pelas indústrias como férias coletivas, trabalho em home office, dispensa de trabalhadores em grupo de risco, cancelamento de eventos, reuniões presenciais, medidas de higienização, entre outras. Então, os principais bairros foram pesquisados e temos os três primeiros: Aventureiro, Costa e Silva e Vila Nova. Então, nós fizemos um acompanhamento desde o início da pandemia, em março de 2020,
até outubro de 2022 e fizemos uma estatística da evolução do número de casos. Ações da Prefeitura Municipal no combate à pandemia. Então, no levantamento efetuado, nós verificamos que a Prefeitura Municipal emitiu mais de 100 decretos e portarias buscando combater. Então, nós dividimos as ações da Prefeitura em 6 categorias: funcionamento institucional, mobilidade social, prevenção, vacinação, comunicação, orientação e ordem e normalização. O que originou o quadro, né, das medidas que foram tomadas para o combate e prevenção da Covid. Então, vai desde a organização da rede pública municipal e da prefeitura, como toda a instituição, até o momento da vacinação e que continua até hoje. Considerações finais. Bom, a pandemia surge no Brasil e dentro da desarticulação nacional há um movimento dos governadores e de políticos para viabilizar principalmente a vacinação. Neste contexto, nós verificamos que há uma interdependência entre as diferentes instâncias de organização do território, apesar de cada uma ter suas características. A disseminação da Covid-19 ocorreu de forma intensa no território nacional e de forma semelhante em Santa Catarina e Joinville. Então, os gráficos mostram as mesmas características e movimentos, com picos e recuos na mesma direção e intensidade. As políticas praticadas e não praticadas na esfera federal atingiram fatalmente a população local, elevando o número de óbitos. Como constatado na pesquisa, não é possível analisar uma pandemia sem considerar a inter-relação entre os 3 poderes, analisando as diferentes escalas de atuação das políticas e ações adotadas. E, por fim, a Prefeitura de Joinville iniciou uma série de ações de combate à pandemia, todas de caráter local e outras, como a vacinação, em consonância com o governo estadual. As ações, dentro do quadro mostrado, se mostraram efetivas e realizaram o combate à pandemia, bem como o processo de orientação, comunicação à população e vacinação. Então, é um processo eficiente e atingiu todas as camadas da população. O número de óbitos foi alto, acompanhando e combinando com o contexto maior. Por fim, os decretos e portarias pedidos são fontes importantes para futuras pesquisas e aprofundamento, né, da gestão da pandemia. Aqui estão as referências. Por fim, a equipe do projeto agradece o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina pelo apoio recebido, viabilizando a execução da atividade do projeto de pesquisa.